Começa agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos, gripada. Sol, exposição do corpo, vaidade. Essa é a rotina do carioca. Mas e o cuidado da pele? Como fazer? O skincare, o famoso cuidado diário. Até que ponto ir com os procedimentos? Como envelhecer bem? Crianças e adolescentes devem cuidar da pele? Como? E a harmonização facial? Tá valendo? Homens também cuidam, também têm vaidade? Essas e outras perguntas nós vamos responder hoje, porque eu vou entrevistar a médica dermatologista Paula Trigo, que há 18 anos se dedica a essa especialidade. E ela é integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bem-vinda, Paula, ao Gente do Rio. Olá, tudo bom? Geralmente, quando a gente vê uma dermatologista na frente, já vem assim, escrito na testa assim, procedimento. Mas antes do procedimento, o mais importante é uma consulta para você ver a saúde da pele toda, né, Paula? Qual a importância dessa consulta clínica, digamos assim? Olha, eu sempre converso com os meus pacientes que a dermatologia, ela trata o maior órgão do corpo humano, que é a pele, né? Então, primeiramente, na minha consulta, eu foco muito na saúde da pele e entender as predisposições genéticas do paciente, de doenças solares, de câncer de pele, né? A rotina que o paciente tem de esporte, de trabalho, o exame físico, né, que ele é pautado do couro cabeludo até a ponta do pé. Então, assim, é uma especialidade muito bonita, muito completa. Eu amo o que eu faço. É claro que a gente complementa tardiamente com a estética, mas eu sempre, assim, foco que o mais importante é a gente primeiro cuidar da saúde da pele para depois a gente envelhecer com elegância. As pessoas geralmente marcam direto o procedimento ou querem marcar direto o procedimento. Como é que você faz? Lá na clínica a gente tem dois tipos, né? Na minha carreira, dois tipos. Um é avaliação. Eu não permito que um paciente que eu não conheça ainda marque algum procedimento comigo, porque existem várias contraindicações a alguns procedimentos e também existe o procedimento adequado para cada ser humano, né? É uma especialidade individual. O que é bom para você pode não ser para alguém da sua família, para uma colega sua. Então é muito importante que o paciente seja avaliado e que ele monte para ele um protocolo individualizado. Então isso é o mais importante. Muitas das vezes essa avaliação a gente não faz a consulta inteira de exame físico e skincare, como você falou muito bem, mas é muito importante uma avaliação prévia. Já chegou alguém no teu consultório assim que queria fazer uma coisa estética e você de repente descobriu uma outra doença que a pessoa não estava nem imaginando que tinha? Isso é mais comum do que você imagina, Mônica, porque os pacientes até se assustam quando eu peço para tirar roupa, né? Eu falo, olha, então agora a gente vai fazer o exame físico. Nossa, mas que exame? Eu não vim aqui para isso. Não, toda consulta ela é complementada por um exame físico. E por diversas vezes ao longo desses 18 anos, eu tive a grata surpresa de fazer um diagnóstico de um câncer de pele importante, que o paciente ele não se dava conta de que aquela lesão era realmente perigosa, que ela tinha características malignas. Então, assim, cada dia uma surpresa positiva por eu estar dentro dessa especialidade tão ampla e eu poder ajudar o paciente num momento que ele estava indo para um outro motivo. Teve um paciente masculino assim, né? Teve um paciente que eu fiz um diagnóstico de melanoma na parte de trás da coxa. Ele nem sabia que ele tinha um sinal ali. Na consulta que eu me deparei com essa lesão. E ele tinha ido lá pra quê? Fungo na unha. Ele estava com uma lesão no pé, jogava tênis, algumas feridas importantes. Ele nem sabia que ele ia ser examinado. E aí, quando eu comuniquei, olha, então agora a gente vai fazer o exame físico completo do corpo, ele, não, mas não precisa, eu vim só pela unha. Não, mas o exame físico, ele é obrigatório, ele faz parte da consulta. E ele hoje é muito grato, é um paciente muito querido que está comigo até hoje. E eu acho isso muito importante de posicionar para as pessoas que vão ao dermatologista, né? O quanto é importante a pele ser examinada de uma forma completa. Hoje até as pessoas têm mais hábito de usar protetor solar, né? Sim. Muito mais. Agora acabou o sol, acabou o verão, já tá esse friozinho, até faz hoje até fez sol, por exemplo, né? Mas até faz sol, mas você tem que usar o protetor só no verão, só quando faz sol?
Não, o que acontece é que a radiação ultravioleta que ela chega até nós, muitas das vezes ela independe do tempo visual ao acordar. Então, às vezes, um dia nublado, ele tem maior índice de radiação ultravioleta B do que um dia de sol. Então é muito importante que a rotina do filtro solar ela independa das estações do ano ou do clima do dia, né? Eu posiciono que filtro solar é igual escovar o dente. A gente não se escova o dente todo dia, então a gente passa filtro solar todo dia. Tá? E se fizer um esporte, se tiver mergulho longo na praia, se secar, voltar, reaplicar, porque o filtro solar ele não dura o dia inteiro, ele dura no máximo 4 horas. Uhum. E a rotina de cuidados, como é que é? Qual é a sequência dos passos? Se você vai malhar e depois volta, como é que faz? Ai, pergunta boa essa. Então, normalmente eu sempre oriento que antes de fazer exercício, né? Se o exercício for em ambiente fechado, o paciente ele pode só higienizar a pele, pode acordar, passar um tônico, que seria de uma forma mais rápida, e um filtro solar. Né? Eu sempre acho que o filtro solar é importante porque qualquer lugar iluminado a gente pode ter piora de algumas doenças de pele fotossensíveis. Mas o skincare verdadeiro, que é o cremezinho, o antioxidante, as vitaminas, é mais importante aplicar após o esporte, porque você fica com uma janela maior do produto na sua pele, que é depois que você toma banho, se arruma para sua rotina até a hora que você vai dormir. E a gente acabou de entrar no inverno agora, né? E o inverno é uma estação melhor para certos procedimentos, para certos cuidados. O que é bom fazer no inverno? Estamos na época de quê? Então, no inverno é uma época que eu gosto muito de fazer os lasers ablativos, que são procedimentos que o paciente ele precisa de um downtime. O que significa isso? Que ele não pode se expor ao caminhar na rua, um dia ensolarado, que ele pode manchar a pele dele. Então, eu sempre foco no protocolo do ano essa época para procedimentos que fazem casquinhas, que o rosto fica inchado e que o paciente tem que fazer um repouso solar. Isso serve para quê? Para quem tem marca de acne? Isso é indicado? Olha, Mônica, hoje em dia a gente consegue melhorar bastante as cicatrizes com procedimentos não tão agressivos. Isso a dermatologia vem evoluindo muito, é muito gratificante, porque a gente consegue ao longo do ano inteiro, sem ter essa necessidade de repouso, cuidar, mas as ruguinhas embaixo dos olhos, pescoço, áreas corporais, é muito importante que o paciente esteja numa época mais fresquinha. E qual é o limite para esses procedimentos estéticos? As pessoas hoje não estão querendo envelhecer? Olha, isso realmente é um assunto assim bem importante. Eu acho que esse excesso hoje de rede social, de filtro de Instagram, essa exposição extrema de uma realidade que nem sempre é a realidade, né? Principalmente até nos jovens, tá muito preocupante. Eu gosto muito que o paciente ele tenha um envelhecimento respeitoso dentro da idade. Eu acho que todo mundo quer se sentir bonita, quer se olhar no espelho e amar o que tá vendo, né? Mas eu também explico muito que ter ruga, ter algum grau de flacidez faz parte da nossa história, né? Nós temos uma história de vida, tudo que a gente já viveu, de momentos felizes, momentos tristes. Então isso é uma coisa que eu posiciono muito, o quanto é importante a gente mostrar para o mundo a nossa vida, né? Então eu não tiro todas as rugas. Você comentou no início sobre harmonização, não sei se é a pergunta a seguir, mas eu odeio esse verbo, esse termo. Eu acho que cada rosto tem uma genética, então o que eu pontuo para o meu paciente é o que a gente pode melhorar na face dele para ele envelhecer melhor, né? Respeitando a genética dele e entendendo que ruga nós temos. E chega um momento que o dermatologista ele não consegue mais abraçar tudo, e aí eu indico para uma cirurgia plástica, né? Excesso de pele, muito excesso de pele a gente trata cirurgicamente, não inflando com preenchimento. Que é o termo da harmonização, que é você pegar uma pele flácida, um balão murcho, e você explicar para o paciente que quanto mais preenchedor ele coloca, mais a pele estica. E é por isso que tem tanta gente deformada, com mandíbulas alargadas, faces enormes, e eu sou radicalmente contra isso, Mônica. E os adolescentes? Os adolescentes até têm se preocupado demais, colocado coisa demais. Outro dia eu vi um vídeo seu falando que o que as adolescentes estão usando nos cabelos está influenciando na pele, né? Então, foi o que eu falei, esse excesso de internet, de TikTok, de rede social,
está levando a uma nova doença, que é chamada cosmectorexia. Isso agora no Congresso em Paris teve muita aula, que é essa loucura por vaidade das criancinhas de 10, 11, 12 anos que invadem as lojas e as mães, de forma permissiva, deixam que elas iniciem essa rotina de skincare com produtos inadequados para a idade e aí avançam várias etapas, né? Criam ilusões. Eu, no meu consultório, eu não faço procedimento em paciente menor de idade sem a presença dos pais. Então, isso já é uma forma que eu tenho de controlar um pouco esse excesso, né? Tenho uma adolescente em casa, tenho uma filha de 16 anos, é uma batalha. Confesso que é difícil, né? Porque o excesso de maquiagem para a escola, o excesso de maquiagem para ir à academia, todos os dias eu converso, mas não tem jeito, é uma outra geração, Mônica, é uma geração diferente. No meu tempo ninguém ia de maquiagem. Não, a gente tinha gloss da Avon e o moranguinho, né? No máximo. Não tinha rede social, não tinha celular, a gente não tinha tanta foto, não existia comparação entre as pessoas. Você contou no início de um homem que foi tratar uma micose. Os homens estão vaidosos, também estão procurando cuidar da pele, cabelo, nascer cabelo? Claro que sim, nossa, e como estão vaidosos. Na verdade, o meu público, ele procura um rejuvenescimento mais com tecnologias, né? Eu tenho alguns pacientes que eu pontualmente faço alguns refinamentos com injetáveis, mas eu prefiro focar o rejuvenescimento masculino com tecnologia. Eu acho que fica mais natural, mas a prevenção ela inicia o quanto antes, né? O quanto antes o paciente ele vai, melhor. Mas com certeza o público masculino ele lota as clínicas. É? Muito. Mas tá uma proporção de quanto agora, mais ou menos? 30-70. 30% de homens. Isso. E as canetas emagrecedoras, que são a febre do momento, né? O que acontece? As pessoas emagrecem muito, muito rápido e muitas vezes dá flacidez na pele do corpo, na pele do rosto. Como tratar isso? Ou usar, não usar? Usando, como tratar? O que faz? Eu acho que a chegada das canetas, a gente não tem como controlar, né? O emagrecimento ele tem sido mais seguro, com acompanhamento médico. Tem se evitado muito as cirurgias bariátricas, então melhorado muito os parâmetros laboratoriais, então eu acho que elas chegaram para ficar. Só que algumas pessoas, elas usam as canetas sem tanta necessidade, o emagrecimento acontece de uma forma muito rápida, perde muita gordura facial e o rosto despenca. Então, se eu tenho a oportunidade de saber que o paciente vai iniciar esse tratamento, eu já começo bioestimulador de colágeno. Quando o paciente já chega para mim com muita flacidez, eu monto um protocolo um pouquinho mais completo, né? Mas mesmo assim eu acredito que a gente não consiga ajudar. Mas realmente isso está acontecendo muito, Mônica. Não só as canetas emagrecedoras, como o uso excessivo de hormônios. Então são rostos que ficam emagrecidos e flácidos num curto espaço de tempo e pacientes que estavam ótimas e equilibradas e que por excesso de hormônios começam com uma queda de cabelo absurda, muita acne, muito excesso de pelo em outras regiões e menos na cabeça, né? E aí a gente está vivendo esse mundo, né? De muito emagrecimento e muito hormônio. Você acha que isso é as pessoas estão com uma imagem deturpada de si mesmas? Não, o que eu acho é que muitas das vezes, muitas mulheres querem envelhecer, mas querem estar assim, aos 60, 50, 70, com um corpo de 20, 30. E hoje isso é possível, né? Com algumas dosagens hormonais. Não é a minha especialidade, eu não estou aqui para julgar. Eu acho que se você tem um acompanhamento médico com alguém sério e que consiga controlar os efeitos colaterais e que o paciente esteja ciente desses efeitos, né? Eu acho que está tudo bem, cada um sabe de si, quem sou eu para julgar, mas é uma era de muitas novidades na dermatologia, coisas que a gente não tratava 10 anos atrás, é o foco principal da clínica. Daqui a pouco eu volto para continuar conversando com a médica dermatologista Paula Trigo, que vai a todos os congressos internacionais, tanto de estética quanto do cuidado clínico com a pele. Quer saber as novidades? Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos, gripada, e tô conversando hoje com a médica dermatologista
Paula Trigo. Paula, como eu falei na chamada desse bloco, você vai a todos os congressos, né? Só vive viajando também, né? Tanto de estética quanto clínica. Quais são as novidades que a tecnologia vai trazer pra gente? Olha, eu acho que dos últimos 3 anos, a maior novidade é a terapia regenerativa. É você trabalhar de dentro para fora, fazendo com que o nosso corpo volte a produzir colágeno, fazendo com que a gente fique mais jovem de dentro para fora e diminuindo muito os injetáveis. Então é uma era onde a gente preza o envelhecimento natural, elegante, como eu falei antes. E como é que faz isso? Como é que é essa terapia regenerativa? Então, hoje em dia a gente trabalha muito com plasma, né? A gente extrai o sangue do paciente, tem muitos estudos sobre isso, sobre você injetar o plasma rico em plaquetas para você reativar as células adormecidas, melhorar a sinalização entre as células e fazer com que você volte a produzir células jovens. A gente também tem os exossomos, que são ativos que a gente pinga na pele após os procedimentos, melhorando também essa regeneração, essa sinalização, trabalhando de dentro para fora, tudo natural, Mônica, sem efeitos de preenchimentos excessivos, tudo fazendo com que a gente, no momento em que a gente está envelhecendo, perdendo colágeno, menopausa, flacidez, que a gente volte a produzir esse colágeno. Qual é a perspectiva disso daí? Você faz essa terapia... Não, faz essa terapia e rejuvenesce o quê? 10 anos, 20 anos? Qual é? Tudo depende do momento da sua vida que você começa esse tratamento. Se você consegue iniciar jovem, eu acho que você vai envelhecer muito bem. Se você já... Jovem, o que é jovem? Quantos eu anos? Acho que... Eu gosto de pontuar que 30 anos é uma idade ótima para você começar bioestímulo, regeneração, tecnologias não invasivas que fortalecem a musculatura profunda. Eu sou um pouco assim, eu acho que antes dos 30, uma ou outra coisa, depende do rosto, da história de cada um, se emagreceu muito, se não emagreceu, não dá para julgar e nem definir. Mas eu acho que 30, para você já começar de uma forma mais ativa, uma idade ótima. E as novidades para o tratamento clínico, sei lá, câncer? Não, eu vou contar só uma novidadezinha de antes, que tem uma coisa nova que tá para chegar, que é incrível, que é você ter um skincare baseado na sua genética. Que é a gente pegar um pedacinho da sua pele e criar o creme pra Mônica. Imagina que incrível isso está chegando. Ah, é? Se Deus quiser, assim que eu puder, eu vou ser a pioneira. Tá? E em relação às novidades de tratamentos, então, hoje em dia o melanoma tem sido muito estudado, né? Uma sobrevida bem maior do que antes. A gente tem hoje cremes novos, modernos, que tratam lesões pré-malignas, sem tantos efeitos colaterais. A gente também fala muito de campo de cancerização, né? Por exemplo, o paciente tem um câncer de pele aqui na testa, só que isso significa que ele pegou sol no rosto inteiro. Então agora no último congresso teve muita novidade de tratamento dessa região toda, né? Para o paciente fazer. Não só disso, Mônica, de tratamentos modernos para psoríase, para dermatite atópica. E a acne, que foi uma coisa que na minha adolescência me perturbou muito. Eu tenho marcas até hoje. Acne. Eu confesso que para acne, a isotretinoína oral, que é o famoso Roacutan, ainda é o queridinho. Não existe ainda um substituto. O que a gente Mas não pode ser usado sem acompanhamento médico. O Roacutan, ele é uma droga super hepatotóxica, então ele precisa de um acompanhamento médico. Mas hepatotóxica, vamos traduzir. Ele pode vir a lesar o fígado se o paciente ingerir bebida alcoólica, ingerir outros medicamentos que sobrecarreguem. Então é importante sempre estar fazendo um examezinho. Mas com acompanhamento médico, os resultados são maravilhosos. Mas uma coisa bacana que a gente tem estudado muito é o quanto a nossa saúde, a nossa vida, poluição, nosso estilo de vida, excesso de açúcar, de carboidrato, de glúten, influencia na nossa pele, na acne, nas manchas, no melasma. Então, hoje em dia, os congressos dermatológicos, eles focam muito no estilo de vida, na saúde. O quanto você diminuir a sua oxidação celular, que seria comer menos açúcar e tudo isso que eu citei anteriormente, o quanto isso influencia num todo, na perda de colágeno, no viço. Então, hoje em dia, vida saudável veio para ficar. Paula, você não começou na dermatologia, né? Você começou na... Então, Mônica, eu tenho uma paixão pela emergência. Na emergência, isso, exatamente.
Então, eu não ia fazer dermatologia de jeito nenhum, era parte da faculdade que eu odiava. Lá no FRJ eu amava ficar no CTI. Quando eu me formei, eu trabalhei anos na ambulância, no CTI do São Lucas, na Casa de Portugal. Eu tinha uma verdadeira paixão por veia profunda, intubação, Grey's Anatomy. Mas a realidade do nosso país, né, não é tão bacana para a mulher, que além de ser médica, quer ser mãe, quer ter uma família. E aí eu comecei a repensar isso. Na época, meus pais me presentearam com um consultório, que é onde eu tenho a minha clínica hoje. E eu repensei muito sobre essa escolha de trabalhar de noite, Rio Violento, ambulância, eu subia a favela. Você trabalhava dentro da ambulância? Era aquela intensivista? Intensivista de ambulância. E aí eu passei por algumas situações bem graves com traficantes, regiões armadas, que na hora que chega o endereço da ambulância, a gente não sabe identificar ao certo onde é a residência. Então, depois de alguns sustos e alguns assaltos e carros quebrados, enfim, eu resolvi que eu ia mudar para uma especialidade, mas eu queria uma especialidade que tivesse clínica, família, que atendesse criança. E aí a minha dermatologista na época, ela falou: ai, Paula, faz dermatologia, você vai fazer câncer de pele, várias doenças graves, e você também pode cuidar de criança que você ama, tem a parte cirúrgica que eu adorava, e também tem a estética que está crescendo. E hoje eu sou muito grata a ela por isso. Então agora vamos para o nosso momento cartomante. Vou botar as cartas aqui para você. Ih, gente. Pode tirar uma. O que é isso? Cartomante. Posso ver? Não, vai me dar. Cheio de fome. Estou cheia de fome. Onde você gosta de comer no Rio de Janeiro e o quê? E, na verdade, a verdade mesmo é que eu amo um boteco. Muito bem, pode tirar mais uma carta. Que isso, gente? Tá vendo? Vamos marcar. Vamos marcar é um negócio muito carioca, né? Vamos marcar, vamos marcar. Não marca nunca. Nunca. O que você sempre quis fazer no Rio e nunca fez até agora, não teve a chance? Gente, você acredita que o que eu sempre quis fazer é conhecer todas as igrejas do Rio? Eu viajo para fora para fazer essa busca, porque eu sou bem católica. E aqui no Rio a gente tem várias igrejas lindíssimas, maravilhosas, que muitas das vezes eu sigo alguns Instagrams turistas visitando e eu mesma em muitas nunca fui. Uma, por exemplo? Da Nossa Senhora das Graças. Que fica em que bairro? Então, acho que é na Glória. Você já foi na Igreja da Penha? Já. Eu nunca fui. Já fui. Mas eu até falei isso. Já foi na Igreja de São Jorge em Quintino? São Jorge em Quintino, não. Para, Mônica, você vai começar a falar um monte de... Eu vou fazer um roteiro aqui pra você. A gente pode marcar um domingo, um tour. Mais uma carta. Jesus. O Rio é um esculacho. O que é maravilhoso no Rio de Janeiro? A nossa beleza natural, né? É imbatível. Um lugar. Escolhe um lugar. Um lugar que eu amo? Uma beleza natural. Eu amo aquela região ali quando eu tô chegando no Galeão, Pão de Açúcar, aquele visual ali da Urca. Eu acho maravilhoso. Galeão não, esse daí não, é Santos Dumont. Santos Dumont, desculpa. Santos Dumont. Trocou de aeroporto. Troquei. Não, pior que eu já me imaginei, assim, né? Agora nós vamos pro nosso momento cadeira no portão. Cadeira no portão é mesmo. Você já morou em Jacarepaguá? Não já. Foi? Então, lá em Jacarepaguá tem. Numa noite quente, que também pode ser fria, as pessoas pegam a cadeira de praia, botam no portão e vão fazer o quê? Bater papo, tomar cerveja. Falar dos outros. Agora nós vamos falar dos outros. Papa Leão XIV. Você é muito religiosa, né? Como você falou. Gente, você me pegou. Qual é a sua expectativa? O que você achou da escolha? Ai, gente, eu amei. Eu parei a clínica para assistir. É um Papa agostiniano, né? A igreja que eu frequento é a igreja de Santo Agostinho. Eu acho que ele veio para agregar. Se Deus quiser, ele vai seguir o Papa Francisco, aquele jeito humilde, acolhedor, diminuindo os preconceitos. E eu torço muito para que a Igreja Católica acolha o máximo de fiéis possíveis, porque eu acho que a presença de Deus é maravilhosa. Agatha Moreira, é sua paciente. Linda, né? Eu peguei porque eu vi que tem postagem com você, então pode falar, né? Porque nem todo paciente gosta de dizer. Pode, sim.
Gente, olha, essa beleza da Agatha é natural. A Agatha nunca fez preenchimento. Na verdade, ela ama tecnologia, ela ama prevenção, envelhecer bem, mas mantendo as características genéticas dela. Admiro muito isso nela. Às vezes eu até falo, Agatha, vamos fazer um negocinho aqui. Ela, não, Paula, não, eu não gosto. Eu vou envelhecer mesmo, eu gosto de fazer beach tênis, pegar sol. Então eu quero que você cuide de mim de dentro pra fora. Porque envelhecer eu vou. Ela tem bem um estilo, assim, até o meu estilo de enxergar a vida. Ela e o marido... E o Rodrigo também. Rodrigo Simas também é seu paciente, né? Tem muito casal que vai junto. Na verdade, no o que eu mais atendo hoje são famílias, né? Desde criança até os pais, a avó, o avô. É muito gostoso. Sim, eu atendo muitas famílias. É muito legal. E elas costumam ir juntas lá? Sim, tem vezes que eu bloqueio 3, 4 horas da agenda. Vem todo mundo, faz lanche, examina todo mundo. É uma farra. E as crianças de 18 anos atrás, hoje já se cuidam, já fazem skincare, já fazem protocolos. Tem crianças que eu encontro, eu tirava molusco com 4 anos de idade. Hoje já estão, assim, noivas, casadas. Muito Incrível. legal. Paola Oliveira. Ai, gente, eu admiro muito ela, porque ela tem... Primeiro que ela tem um corpo parecido com o meu e ela se aceita, se ama, uma autoestima incrível, uma mulher feliz, autêntica, né? Eu gosto muito da Paola de Oliveira. Eu tô Foi até muito assim, criticada, né? É chamada de gorda. que gorda nada, uma mulher maravilhosa, Pois charmosa, inteligente, Pois é, você de vê. sucesso. É porque as pessoas estão numa fase, né, gordofóbicas. Então, se você tiver fora do padrão um pouco, para alguns a pessoa já é gorda, já é isso, mas o que importa é como a gente se sente. E bacana se a gente tá saudável, a forma né? como ela enfrentou isso também. Não, né? ela é um exemplo. Adorei as suas escolhas, viu, Mônica? As minhas não, as suas. O Simas, né? Tem que até puxar o orelho dele, tá um tempo sem ver. É? Tô vendo ele muito moreno. Ih. Quero ver se tá passando filtro solar. Será? Os dois jogando vôlei o dia inteiro na praia à tarde. Deixa eles. Vai puxar a orelha. Vou puxar a Já orelha. manda um recado, Já Rodrigo. manda o recado, ó, Rodrigo. Vai lá. Agende seu protocolo. Xande de Pilares. Você, Não, gente. você é uma médica pagodeira, religiosa, super católica, pagodeira e cervejeira. É isso. Você resumiu a minha essência. Eu sou muito feliz por isso. Não tenho a menor vergonha E o de dizer Xande que eu de amo. Pilares? Comemorei meu aniversário no show dele ano passado. E aí? Ah, incrível, né? Um super artista, talentoso. Você é fã? Sou fã. Eu sou fã de samba, de raiz. Sou fã de alguns tipos de pagode, adoro barco música ao vivo. Sou carioca da gema na raiz, tanto nos gostos alimentares quanto no estilo de vida. Muito bom. Paula Trigo, uma frase que te define. E olha a frase que eu pensei meio cafona. Eu pensei, família é tudo. Não sei por que eu falei isso. Na verdade, eu deveria falar, use filtro solar sempre. As duas, então. Use filtro solar sempre, família. Isso. É tudo. Muito obrigada. Vamos fazer um tintim aqui com a nossa água. Sim. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.